Vimos no último episódio de Ciência no Cotidiano que, mesmo com o auxílio dos sofisticados microscópios eletrônicos, não é possível ver um átomo. Então, como podemos identificar as substâncias químicas em nosso dia a dia? Para responder a essa pergunta, viemos à Universidade Federal de São Paulo conversar com a professora Georgia Labuto, que é especialista em uma área da química chamada Química Analítica. Professora, o que é química analítica? Ela pode ser definida como a área da química que atua na identificação de substâncias ou espécies químicas presentes numa amostra. Mas eu acho que a química analítica ela tem uma preocupação a mais, que é o cuidado com o resultado analítico, que vem desde o planejamento do procedimento que você vai adotar e do objetivo final e como percorrer esse caminho. Como eu vou chegar nesse resultado da forma mais adequada e mais confiável possível. Quais são as aplicações da química analítica em nosso dia a dia? Ela está presente em necessidades diárias nossas. Por exemplo, a gente tem aplicações qualitativas, quando a gente simplesmente quer saber se um combustível está adulterado ou não. Então a gente tem uma resposta de sim ou não. Não importa o quanto está adulterado, importa que ele esteja adulterado para que ele esteja ilegal, né? E há situações onde a gente quer saber o quanto tem de uma determinada espécie química numa amostra, e não só o quanto tem, mas como ela está presente nessa amostra. Se ela está presente, por exemplo, numa forma agressiva, numa forma tóxica ao ser humano ou não. O quanto tem de um determinado metal inserido num microchip. É importante para que o dispositivo funcione da forma mais adequada possível. Então, tem aplicações diversas. Como podemos identificar as substâncias químicas? Nós podemos identificar substâncias químicas de várias formas. Tem situações, como eu disse, que a gente só precisa saber o que tem, né? Então a gente faz uma análise qualitativa, onde a gente não se importa exatamente em mensurar, mas simplesmente qualificar o que está presente ali dentro. Falei de um exemplo simples que a gente faz em casa. A gente quer diferenciar sal de açúcar, a gente coloca na ponta da língua e a gente faz uma análise qualitativa. A gente diferenciou uma espécie química de outra. Mas você não sabe dizer precisamente o quanto tem de sal e o quanto tem de açúcar se você não tiver um dispositivo de medida. E aí você parte para a química analítica quantitativa, onde a gente vai determinar a quantidade do que está presente numa determinada amostra. A gente precisa de equipamentos capazes de fazer uma medida. Qual trabalho você desenvolve em seu laboratório? Dentro disso, eu me propus a dedicar o meu conhecimento ao desenvolvimento de materiais adsorventes que são suportes capazes de remover contaminantes da água, similares àqueles que a gente utiliza em filtros nas nossas casas, né? Mas com maior capacidade ainda. Dessa forma, a gente consegue remover contaminantes emergentes, que são substâncias que ainda não se sabe exatamente o que elas podem provocar no meio ambiente, mas que já estão sendo quantificadas, e também contaminantes já conhecidos, tidos como persistentes também, como pesticidas e outras substâncias tóxicas, como metais pesados também, que a gente encontra no meio ambiente em águas.